Amados, Pai do Senhor para todos, tá? Agradeço a Deus por essa oportunidade e em poder ser boca de Deus aqui, né, nessa noite na igreja, né? Nós agradecemos a Deus porque é muito importante nós falarmos da palavra de Deus, é muito importante a gente decorrer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é vida para nós. A palavra de Deus ela é viva, ela é vida, ela se revela a nós. A palavra de Deus ela é a luz para nossos caminhos. E a palavra de Deus nós cristãos temos essa maravilhosa necessidade de nos alimentarmos dessa palavra, de nos fortalecermos nessa palavra. Então é muito importante isso. Mas nessa noite, Deus tem colocado no meu coração um texto da palavra dele, muito conhecido da igreja, que se encontra em Mateus 18, a partir do verso 21 ao 35. Nós leremos os dois primeiros versículos, do 18, nós leremos o 21 e o 21 e o 22 só, tá? Então diz assim a palavra do Senhor: a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Senhor, abençoa, Deus, a tua palavra no nosso coração. Deus, peço que o teu Espírito Santo venha usar, Senhor, a minha vida. A palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Deus, eu tenho essa incumbência nessa noite para transmitir a tua palavra. Oh Deus, que o Senhor venha abençoar-me, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Que a palavra que sair da minha boca, Senhor, venha de encontro com a necessidade de cada pessoa nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amados, então, essa parábola aqui, Jesus aqui, ele usa, né, essa parábola para ensinar os discípulos, para ensinar as pessoas que estavam ouvindo ele naquele dia. Então, nessa oportunidade, Pedro, então, ele se aproximou de Jesus. Ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Ele disse isso para Jesus, até 7. Né? Então, perdoar uma pessoa até 7 vezes já é uma coisa bem, né, bem difícil, né? É uma coisa, nossa, eu falei, nossa, a gente discutiu aquele dia e novamente perdoei e agora de novo, né? E sabe, fica aquele vai e volta, né? Então, aí Jesus, então ele falou até pouco, até 7. Talvez ele pensou que Jesus Cristo ia concordar com ele. É verdade, até 7. Mas foi totalmente diferente do que ele imaginava. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Então Jesus falou 70 vezes 7, ou seja, 400 e poucas vezes aí de perdão, né? Ou seja, o perdão que Jesus apresentou para Pedro e para a sua igreja é perdão ilimitado, tá? É um perdão ilimitado que partiu do coração de Deus para as nossas vidas, que partiu da vida de Jesus que nos perdoou de nossos pecados. Então, como que nós podemos definir o perdão? Nós podemos definir o perdão assim como um ato generoso de Deus, como um ato de misericórdia de Deus, que nos absolve da culpa, né? Que nos justifica. E o perdão também, ele tem poder de extinguir um ressentimento. Sabia disso? Ele tem poder de extinguir um ressentimento para com a outra pessoa ou consigo mesmo. O perdão tem esse poder, porque o perdão ele parte de Deus. Ele parte de Deus para o nosso coração, parte de Deus para o coração do cristão. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês se encontra no verso 23, que Deus ajusta a conta conosco. Veja bem,
Jesus respondeu, no verso 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então, Jesus ele conta essa parábola para ensinar o discípulo, então ele compara, ele faz um tipo de uma comparação, que o reino do céu é como um rei, né, que desejava acertar a conta com seu servo. Então, Jesus está ensinando aqui que a pessoa, a sua igreja, né, cada pessoa, cada um de nós, um dia que teremos que prestarmos conta a Deus dos nossos atos, né, seja ele bem ou seja ele mal, nós teremos que prestar conta para Deus. Então, isso que Jesus está dizendo aqui. Então, Jesus ele começa então falando, né, dessa situação desse servo aqui, né, que Jesus foi acertar a conta com ele. No verso 24, e quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Então, quando Jesus Cristo começou, quando o rei começou o acerto, né, com aquele servo, aí foi trazido, então, a sua presença dele, ou melhor, quando ele começou a acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Então, ele devia uma quantidade enorme de prata, né? Ele jamais poderia pagar aquela quantidade de prata que ele devia. Era algo impagável, né? Então, o que ele fez? No verso 24. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então, Jesus, o rei mandou, né, que, como ele não tinha condições de pagar, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. Era isso que acontecia naquele tempo, naquela época. Quando uma pessoa devia para um credor e ele não tinha condições de pagar uma dívida, então aí os bens, os filhos entravam como pagamento daquela dívida, né? Naquele tempo acontecia isso, né? Então, aí foi onde que então nós vemos aqui que essa quantidade era algo impagável, uma quantia muito, muito grande, né? O verso 25 fala, como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, né? Então, é algo assim bem, né, difícil para aquele servo, algo bem complicado para ele, naquele momento, né? Então, nós vemos aqui, amados, que era algo impagável. Então, isso aqui nos leva também a mostrar, Deus aqui está mostrando para nós, que o nosso pecado era algo que nós não poderíamos pagar. Era algo que nós não poderíamos pagar, porque o nosso pecado só pode ser pago através de Jesus Cristo. Porque o nosso pecado era impagável. Então, o reino de Deus... Então, voltando aqui, então o reino de Deus o reino de Deus quem decide acertar a conta com seus servos. Então, nós somos confrontados por Deus, precisamos prestar conta da nossa vida a Ele. Agora, o segundo tópico que eu estou falando com os irmãos. O perdão de Deus, ele é completo, né? Então, o perdão de Deus, ele é algo completo. Ele não é algo assim que nós assim recebemos e, né, e já acabou. O perdão de Deus é completo. É um perdão que vai nos curar completamente. Então, vamos estar lendo lá no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 13. Eu vou estar lendo primeiramente o verso 26 aqui do capítulo 18 de Mateus. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou, tem paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida que eu deixou ir. Vamos ver lá em Colossenses, que eu falei para vocês, 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Então, nós vemos aqui, Paulo falando aqui, a igreja de Colossos,
que nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, ou seja, nós estávamos em pecado, na circuncisão, nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não conhecíamos a lei do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para os colossenses, que eram os gentios, e fala assim: Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou de todas as nossas transgressões. Então, quando fala que justificou, está falando assim que Deus nos ressuscitou com Cristo. A partir do momento que você e eu nos arrependemos dos nossos pecados, que nós descemos as águas do batismo, nós estamos sepultando o velho homem, estamos sepultando a carne pecaminosa, nós estamos recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós. O batismo nos salva, mas o batismo é algo que nós precisamos tomar a decisão de praticar o batismo, porque o Jesus Cristo foi um exemplo para nós nisso, né? Então, o perdão de Deus é completo, é a pura graça de Deus. Então, nós vemos ainda em Efésios 2, de 1 ao 3. Diz assim, Efésios 2, de 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, nós estávamos mortos, né? E nós mortos em nossas transgressões e pecados. Então, nós estávamos andando segundo a ordem desse mundo, no príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? Então, a gente percebe então que a obra que Deus fez nas nossas vidas, o perdão que Deus operou na sua vida, o perdão que Deus operou na minha vida, no momento que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, no momento que eu recebi Jesus Cristo pela fé em meu coração, que eu me arrependi dos meus pecados, que eu abri meu coração para Deus, Jesus, então, ele operou tudo isso na minha vida. Operou tudo isso na sua vida também. Então, o perdão de Deus é completo, amados. É a pura graça de Deus. Então, a necessidade de nós entendermos que a partir do momento que você recebe perdão de Deus, que você aceita Jesus Cristo como Salvador, que você recebe perdão de Deus, você passa a ser filho de Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, né? Você e eu estamos andando como novas criaturas, né? Então, temos que viver de acordo com que o Espírito Santo nos guia, né? O Espírito da verdade, ele nos guia, nos orienta através da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha em nossos corações no sentido de nos conduzir, né? Nesse mundo tenebroso, né? Nos ensina, nos guia, nós a vivemos de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina aqui, né? Então, é muito importante a gente dizer isso, né? Depois, então, o perdão por meio de Cristo nos trouxe o quê? Harmonia, conciliação e reconciliação com Deus, né? Então, o perdão que Jesus operou em nossa vida, que Deus operou em nossa vida, trouxe reconciliação com Deus, né? Nós fomos reconciliados com Deus, através do arrependimento, através da fé e através da nossa aceitação em Jesus Cristo. No entanto, amado, é importante entender que muitas vezes as pessoas são perdoadas, elas sentem o perdão de Deus, mas muitas vezes a pessoa ela não quer perdoar o seu semelhante, ela não quer perdoar o seu irmão, ela não quer perdoar o seu amigo, ela não quer perdoar as pessoas próximas que lhe fizeram alguma coisa, que ofenderam. Muitas vezes a pessoa, mesmo sendo cristão, sendo crente, está na igreja, canta no louvor, faz a obra, porém, o coração daquela pessoa ele não consegue perdoar. Não consegue perdoar o seu semelhante. Não consegue liberar perdão para o seu semelhante. Então, isso que cada um de nós temos que tomar cuidado. Nós temos que vigiar, porque a palavra de Deus diz lá no verso Mateus 18, vamos voltar lá em Mateus 18,
Novamente. Mateus 18, 34. Ou melhor, 18, 30, verso 30 e o verso 34. Então diz assim: Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhes: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes caiu, ou melhor, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, nós vemos aqui, então, a falta de perdão, né? A falta de perdão causou tudo. Então, aquele servo, né? Ele encontrou o seu conservo e ele pegou e não perdoou, né? O verso 26, ou melhor, 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Né? Então, uma dívida bem menor, né? 100 denários. Né? Um denário era o quê? Era um dia de trabalho, né? De um trabalhador naquele tempo. Né? E ele foi perdoado, o outro, esse que não quis perdoar quis perdoar o seu conservo, ele foi perdoado, né, numa dívida que não poderia pagar. Né? E agora ele não perdoou o seu conservo. Aí diz assim, ó, ainda no verso 28, agarrou e começou a sufocar, dizendo: pague-me o que você me deve. Então isso acontece muitas vezes com a gente também, né? Somos perdoados, porém, uma coisinha que alguém vai para nós, né? Para mim, para você, pronto, aí parece que fica, sabe? Aí fica ali aquela situação ali, incomodando, né? Não olha mais para o outro, não conversa mais com o outro, fica meio assim, sabe? Um pouco meio estranho, né? Mas quando nós olhamos o perdão completo de Deus em nossas vidas, quando nós olhamos o perdão que Deus operou na nossa vida, a libertação, o nosso coração é lavado, remido pelo sangue de Jesus, nós, amados, nós devemos ver, aí nós vemos a beleza do perdão. Nós vemos a beleza do perdão, vemos como que Deus é maravilhoso, como que Deus, aleluia, glória a Deus, como que Deus assim tem cuidado de nós, né? Continuando então a falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Já pensou? A falta de perdão ela termina prendendo tanto a pessoa que nega o ofensor quanto aquela pessoa que foi ofendida. Ficou dois no mesmo barco ali, sabe? Na mesma situação, né? É uma coisa ruim, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei, mas aí eu consegui perdoar. Então, quem não perdoa se torna escravo do seu próprio sentimento, né? Então, é necessário perdoar para ter paz, né? Então, amados, mas eu quero dizer isso para vocês porque é muito importante. E nós vemos na Bíblia exemplo de perdão, né? Veja lá em Gênesis 33, de 1 a 4. Nós vemos exemplo de perdão de pessoas que perdoaram umas às outras e foram abençoadas por Deus. Gênesis 33, de 1 a 4. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as suas servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos, depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então nós vemos aqui essa história aqui de Esaú e Jacó. Nós sabemos que Jacó ele enganou Esaú, né? Ele roubou a primogenitura, ele se passou, vestiu lá uma roupa lá e falou para o pai dele que ele era Esaú. O pai dele terminou dando lá o alimento para ele e terminou, né,
é, ele recebendo a bênção. Então, nós vemos aqui, nesse texto, então, quando Jacó aqui olhou, ele viu que Esaú vinha aproximando com 400 homens. Imagina só. Ele viu Esaú aproximando deles com 400 homens. Então, ele já pensou, né, agora, né, eu estou aqui com meus filhos, estou aqui com as minhas esposas, né? Porque Jacó tinha muita esposa. As minhas esposas, né? Que estranho, né? Mas naquele tempo era assim, tá, mano? Agora não vale mais, tá? Você não pode ser Salomão agora não, tá? Pode pular fora, tá? Então aproximando 400 homens, então o que ele fez? Ele dividiu as crianças, né? Entre Lia, Raquel e as duas servas. Então, ele colocou a serva e seus filhos na frente. Olha como Jacó era esperto, né? Ele colocou a serva e seus filhos à frente, né? Então, ele era meio, né? Você vê que ele era meio, como fala, meio espertinho mesmo, né? Malandrinho. Então, Lia e seus filhos, depois ele colocou Lia e seus filhos. Depois ele colocou Raquel com José por último. Já pensou? Por que ele fez isso? Porque ele tinha um grande amor por Raquel e José era o filho como falar, o filho querido, né? De Jacó. Né? Então, depois que ele fez isso, né? Acho que ele falou assim, se Esaú, né, começar, como fala, eliminar alguns aí, não vai pegar nem a Raquel e nem o José. Mas o que aconteceu? Então, naquele momento, então ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão e curvou-te até o chão 7 vezes. Ou seja, em sinal de reverência, sinal de respeito, de humilhação. Então, Jacó era bem esperto mesmo. Então, aí no verso 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço. Então, nós vemos, amado, que o perdão é algo maravilhoso, né? Esaú correu assim e abraçou, né? Foi ao encontro de Jacó, abraçou. Jacó certamente não esperava isso de Esaú. Ele está esperando, sabe, que Esaú acabasse com tudo. Mas Esaú fez completamente diferente, porque Deus estava no controle. Porque Deus é poderoso. O perdão ele vem de Deus. Por isso que o perdão é belo, tá? Ele vem de Deus. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você é constrangido pelo amor de Deus para perdoar, né? E para fazer a diferença, né, na vida das pessoas, tá? Então, ele beijou e eles choraram, né? Então, eles ambos choraram, né? Arrependidos, né? Não fala quanto tempo ficaram chorando, mas choraram. Então, nós vemos esse exemplo de perdão. Então, amados, quando a pessoa não perdoa, é perigoso, porque ele pode adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Então, quando a pessoa nós precisamos liberar perdão para não sofrermos com consequências, né, de nossas faltas, né? Então, vamos estar vendo depois aqui, ainda no exemplo de perdão. Então, vamos estar vendo no 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 32, 33. Não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo aqui está falando na igreja de Coríntios, né? Então, ele fala aqui para não tornar motivo, né, motivo de tropeço, nem para os judeus, né, que era o povo judeus ali, né, e nem para os gregos, e nem para os irmãos da igreja, né? Então, Paulo ele coloca 3 tipos de pessoas: judeus, né, e gregos, e nem para os irmãos da igreja de Deus. Tomar cuidado para não se tornar pedra de tropeço por causa de uma coisinha pequena, tá? Por causa de uma ofensa, por causa de uma atitude impensada, né? Então, diz assim, o verso 23 desse mesmo capítulo vai dizer:
tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, né? Então, o Paulo está dizendo, por que Paulo disse isso? Porque tem muitas pessoas que estavam, assim, ofereciam, vamos falar aqui, vamos ver o verso 28. Verso 28, mesmo capítulo, amado. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Então, Paulo está dizendo aqui para que as pessoas assim, não comessem coisa sacrificada, para que a consciência do outro não fosse contaminada por esse motivo. Então, por que Paulo disse isso? Porque naquele tempo ele estava querendo dizer assim, que muitas coisas eram lícitas, mas nem todas as coisas, nem todas as coisas convêm, né? Nem todas as coisas convêm para nós fazermos, né? Então nós temos que saber lidar com todo tipo de pessoas, né? Nós temos que saber, nós que somos cristãos, temos que saber lidar com todo tipo de pessoas. Por quê? Porque um gosta de algo, outro gosta de outra, né? De outras coisas, né? Então nós temos que saber conhecer, né? Nossos irmãos, conhecer os nossos familiares, né? Para nós estarmos sempre, como falar, não se magoar por qualquer coisa, né? Não se magoar por qualquer coisa, porque nós temos que amadurecer, né? Amadurecer cada dia mais espiritualmente. Então, porque nós temos em Cristo, nós temos liberdade. Porém, temos que saber usar essa liberdade para abençoar os nossos irmãos. Então, depois agora o ponto 5, desculpa, irmão. Ponto 5. A falta de perdão fecha a porta da misericórdia de Deus. Veja o verso 35. Voltando agora, irmão, lá no livro de Mateus 18 novamente. Nós estamos passeando na Bíblia hoje, tá, irmãos? Verso 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, né? Então, o perdão ele tem que ser feito, tem que ser ministrado de coração, tá? Não adianta, por exemplo, liberar perdão para o seu irmão, né? Mas continuar sempre ali, né? Acusando, ou então, sabe, com aquele olhar, né? Parece que então o perdão tem que ser ministrado, né? De todo o coração, porque ele precisa para que possamos ser curados realmente, né? Para que você possa ser curado, você possa ser transformado por Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele opera naquele coração que está assim, realmente, como fala, dentro da vontade de Deus, né? Então, se nós, por exemplo, vamos oferecer uma oferta a Deus, nós temos que ter nosso coração, não podemos estar com o nosso coração pesado, né? Sem perdão, porque senão a nossa oferta não será aceita. Então, tudo isso que a palavra de Deus ensina também, né? Então, diz o verso 35, fala assim, o rei ficou furioso e mandou que aquele servo ficasse em prisão até que pagasse a dívida. Então, aqui está se referindo a Deus, né? Quando a pessoa, né, vai ter que prestar conta, né? Diante de Deus, né? Até que paga a dívida ali, né? Vamos estar vendo agora em Tiago 2:13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós precisamos sempre exercer a misericórdia, né? De cada pessoa, não somente do nosso irmão em Cristo, né? Como também para os nossos vizinhos, nossos parentes, né? As pessoas que vivem, né? As pessoas do mundo, né? Temos que perdoar todos, né? Na empresa onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, com a sua família, na sua casa, com o seu esposo.
precisamos sempre usar de misericórdia para perdoarmos nossos irmãos. Essa misericórdia, ela vem de Deus no nosso coração, né? Então, nós temos que exercer essa misericórdia para perdoarmos nossos irmãos. Amém? Então, diz assim, ainda completando. Então, o verso... Não, vamos ler, mas no verso Mateus 5, 23, 26, fala: quem não perdoa não pode adorar a Deus. Então, é necessário perdoar para você ser um verdadeiro adorador. Para mim, ser um verdadeiro adorador, eu tenho que perdoar, né, a Deus, melhor, meu irmão. Não podemos também ter comunhão com Deus e viver brigado com o nosso irmão. Então, será que alguém consegue tá em comunhão com Deus e viver assim, e tá assim, brigado com o seu irmão? Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Eu não consigo nem tomar ceia se eu tiver assim, viu? Se eu tiver brigado com alguma pessoa, seja parente, seja com a minha esposa, seja com o vizinho, enquanto eu não for lá retratar aquela situação, eu não consigo, sabe, ficar em paz no meu coração. Eu tenho que retratar, tenho que chegar lá e falar: ó, eu sei que você ficou chateado comigo, ficou nervoso, tá? Mas eu quero, talvez eu falei alguma coisa que você não entendeu, eu quero pedir perdão para você. Me perdoe, tá? Eu não vou tratar você dessa forma como eu tratei. Talvez eu falhei nisso, tal. Então, isso é importante. Por quê? Porque a nossa comunhão com Deus é muito importante nós estarmos em comunhão com Deus. Porque quando Cristo voltar, né, Ele voltar a essa terra, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar firmes em Cristo, com o nosso coração puro, com a nossa vida santificada, consagrada, para que quando Ele buscar a sua igreja, você possa ser arrebatado com Ele, né? Não é maravilhoso, irmão? Eu fico imaginando assim, como será aquele dia do arrebatamento, viu? Eu fico imaginando. Será um dia importante para a igreja do Senhor. Apenas, porém, que nem todos vão subir, né? Mas, pastor Renato, que negócio, você está, né, dizendo uma coisa dessa? Está sabendo? Não, mas, então, assim, não é que eu estou sabendo, mas porque pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Então, a necessidade, amado, de nós... Não estou julgando ninguém, tá, irmão? Glória a Deus, não estou julgando ninguém, tá bom? Tá? Eu estou falando assim que nós precisamos estar preparados, vigilantes, né, para a vinda de Jesus, em comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, comunhão com o corpo de Cristo, e quando Ele voltar, nosso coração esteja perdoado, santificado, consagrado, justificado por Cristo. Tá? Então, o último ponto: o perdão produz cura. Já pensou? O perdão tem o poder de produzir cura em nossas vidas. Tá? E como que ele cura? Cura, vamos ver lá em Tiago 5,16. Então diz assim, ó: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Então, diz assim, ó: portanto, confesse os seus pecados, né? Então, a necessidade de confissão, né? Quando nós confessamos tanto nosso pecado a Deus como o nosso semelhante, Deus, Ele perdoa nossos pecados. Tanto que Ele fala lá no capítulo 1 de João 1,9, fala: se confessarmos nosso pecado, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, né? Então, amados, diz a palavra do Senhor, fala assim, então, né? Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados, né? Então, nessa noite, Deus, Ele quer curar a sua vida, Deus quer curar o nosso coração, tá? Se tem algo aí no seu coração, na sua vida, né, que você ainda não conseguiu, liberar perdão, então, o perdão, ele produz cura, e ele é o remédio de Deus para a nossa vida, tá? É o remédio de Deus para a nossa vida nessa noite, tá bom? Deus, ele é poderoso para operar na sua vida, né? Eu não sei como está a situação na sua vida, com a sua esposa, na sua família, na sua casa, mas Deus, Ele sabe todas as coisas, tá?
Deus sabe de tudo. E Deus é poderoso para tratar com cada um de nós. Ele trata com cada um de nós, né? Ele trata com cada um de nós. E nessa noite, Ele quer, assim, produzir cura em nossas vidas. Cura espiritual, cura emocional, né? Cura física. Deus vai produzir isso na nossa vida nessa noite. Porque o nosso coração, eu creio que cada um de nós estamos dispostos a liberar perdão. Estamos dispostos a perdoar para nós sermos abençoados por Deus. Então todas as mágoas, né, tem que sair, né? E todas as emoções alteradas, né? Se você foi abandonado, se você foi traído, hoje é dia de você falar: Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor venha operar uma cura na minha vida. Eu quero liberar perdão para essa pessoa que me fez mal, para essa pessoa, para esse irmão que me fez mal, ou para esse vizinho. Eu quero liberar perdão para meu filho, para minha filha, para meu esposo. Amém? A cura vai vir sobre a sua vida nessa noite, sobre a minha vida também, porque Deus é o Deus que cura, tá? E nós vemos aqui nesse versículo mesmo que nós lemos, nós vemos aqui, ó, que a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. E diz o verso 17: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Né? Então, a fé em Deus, a fé no sangue de Jesus, a fé na promessa de Deus, que vai nos produzir em nós bênção nessa noite. Tá bom? Eu convido vocês a se colocar em pé nessa noite, tá? Se coloca em pé nesse momento. Nós vamos estar orando a Deus. Eu quero pedir que você faça assim um autoexame dentro do seu coração, tá? Faça um exame do seu coração, na sua vida. Peça para Deus visitar seu coração. Não fica pensando assim: mas eu, né? Eu não sou prefeito, eu não fiz mal para ninguém. Deixa Deus tratar com você no seu coração nessa noite. Às vezes uma coisinha só que você pensa que você pensa que não é nada, está causando um problema na sua vida. Está impedindo de você receber as bênçãos poderosas que Deus tem para você. Para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa. Tá bom? E nessa noite Deus vai te curar para a glória do nome dele. Tá? Comece orando a Deus, comece colocando diante do Senhor a sua vida, no nome de Jesus, e Deus vai operar poderosamente. Levante a sua voz, ora a Deus. É a palavra do Senhor que nós lemos aqui, sabe? É a palavra de Deus que nós falamos aqui. A palavra de Deus, ela vem de várias formas aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? E o nosso Deus, Ele quer operar milagres em nossas vidas. Ele quer curar nossas vidas para nós sermos bênção nesse mundo, para nós ser conselheiro, para perdoarmos e para ter força para perdoar, para ajudar as pessoas assim, a liberar perdão. Né? Quantas pessoas estão se perdendo, estão se suicidando porque não conseguem perdoar. Mas nessa noite Deus ele vai estar cuidando de nós, está cuidando de você. Senhor, no nome de Jesus, Deus, nós queremos orar, Pai. A Tua palavra, Deus, foi ministrada. Ó Deus, sabemos, Deus, que nós não somos nada sem a Tua presença, sem a Tua graça. Sabemos, ó Deus, que nós somos falhos diante do Senhor. Ó Deus, mas no nome de Jesus, nós queremos, Deus, orar, Deus, para que o Senhor venha com a Tua graça agora sobre cada coração, sobre cada vida. Meu Deus, venha curar, Deus. Venha curar, Pai. Venha dar força para cada um de nós. Perdoar nosso irmão. Perdoar nós mesmos, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a liberar perdão, a receber perdão do Senhor em nossas vidas. Venha visitar nossos familiares, ó Pai. Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Meu Deus, venha, Senhor Deus, eu quero liberar perdão para eles, ó Pai. Venha, Senhor Deus, com o Teu poder, Senhor, sobre essas vidas, sobre nossos familiares, sobre nossos parentes. Ó Deus, opera, Deus, a Tua graça, Pai. Estou para declarar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu Deus, nós Te oramos, ó Deus, e clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu poder nessa noite, sobre cada um de nós, sobre cada vida, Pai. Traga saúde física,
traga saúde emocional. Tira, Senhor Deus, todo embaraço, Senhor. Tira, Senhor, toda a pedra de tropeço que tem impedido da oração do teu filho chegar até a tua presença. Tira, Pai, todo embaraço, todo impedimento, através, Pai, do arrependimento, através, Pai, do perdão, através da tua presença, Pai. Nós te oramos, ó Deus, e nós lhe agradecemos, porque o Senhor vai fazer coisas novas em cada coração aqui nessa noite, para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém.